Stalin foi eleito secretário-geral em vida de Lenin em 1922. Nessa época o cargo tinha um caráter mais técnico que político. Contudo, nesse então Lenin já se opunha à candidatura de Stalin. Foi precisamente neste sentido que falou de um cozinheiro amante dos pratos picantes. Porém cedeu ante as posições de outros membros do buró político, ainda que com escasso entusiasmo. Provaremos e veremos. A enfermidade de Lenin provocou uma mudança total na situação. Até esse momento ele, a cabeça do buró político, tinha nas suas mãos a alavanca central do poder. O segundo nível de trabalho, a posta em prática das resoluções principais, foi confiado ao secretário-geral Stalin. Todos os demais membros do buró político se ocupavam das suas respectivas funções específicas. Ao desaparecer Lenin da cena, a alavanca central caiu automaticamente em mãos de Stalin. Considerou-se que era uma situação provisória. Ninguém propôs mudança alguma, porque todos esperavam uma rápida recuperação de Lenin. Durante essa época, Stalin se moveu febrilmente para escolher os seus amigos e fazê-los escalar posições no aparato. Quando Lenin se recuperou de seu primeiro ataque e voltou por um tempo ao trabalho, de 1922 a 1923, ficou horrorizado ao ver até que ponto se tinha burocratizado o aparato e quão onipotente parecia em relação à massa partidária. Enquanto insistia em que fosse eu seu substituto no Conselho de Comissários do Povo, Lenin discutiu comigo a forma de travar uma luta conjunta contra o burocratismo de Stalin. Havia que fazê-lo de maneira tal que o partido sofresse a menor quantidade possível de convulsões e choques. Mas a saúde de Lenin voltou a piorar. No seu chamado testamento, escrito em 4 de janeiro de 1923, aconselhou insistentemente o partido que se sacasse Stalin do poder central devido à sua deslealdade e sua tendência ao abuso do poder. Porém, uma vez mais Lenin teve que ir de novo a seu leito de enfermo. Renovou-se o acordo provisório de manter Stalin no leme. Ao mesmo tempo, as esperanças de que Lenin se recuperasse se desvaneciam rapidamente. Ante a perspectiva de que deveria abandonar definitivamente o seu trabalho, foi plantado outra vez o problema da direção do partido. Nesse momento, as diferenças de tipo principista ainda não cristalizaram. O grupo dos meus adversários tinha um caráter puramente pessoal. O santo e senha de Zinoviev, Stalin e companhia era: não permitamos que Trotsky assuma a direção do partido. No transcurso da luta posterior de Zinoviev e Kamenev contra Stalin, os segredos deste período anterior foram revelados pelos mesmos protagonistas da conspiração. Porque se tratava de uma conspiração. Se criou um buró político secreto, o Setemvirato, integrado por todos os membros do buró político menos eu, com o agregado Kuibyshev, no tempo presente presidente do Conselho Supremo da Economia Nacional. Todos os problemas se resolviam de antemão neste centro secreto, cujos integrantes estavam juramentados. Acordaram não polemizar entre si e ao mesmo tempo procurar oportunidades para atacar-me. Nas organizações locais existiam centros semelhantes, vinculados ao Setemvirato de Moscovo por uma rígida disciplina. Comunicavam-se através de códigos especiais. Tratava-se de um grupo clandestino, bem organizado, no seio do partido, dirigido em princípio contra um homem. As pessoas destinadas a ocupar cargos de responsabilidade no partido e no Estado eram escolhidas segundo um critério único: a oposição a Trotsky. Durante o dilatado interregno criado pela enfermidade de Lenin, este trabalho se realizou sem pausa, mas ainda em forma cautelosa e oculta, de jeito que, na eventualidade de que Lenin se recuperasse, as pontes minadas-se dessa maneira se engendrou um novo tipo de arrivismo, que mais tarde adquiriu o nome público de antitrotskismo. A morte de Lenin deixou-lhes as mãos livres aos conspiradores e lhes permitiu sair à luz. Os militantes do partido que alçavam a sua voz para protestar contra a conspiração viam-se submetidos a ataques arteiros com os pretextos mais descabelados, muitas vezes inventados. Por outra parte, certos elementos moralmente instáveis, desses que nos 5 primeiros anos do poder soviético houvessem sido expulsos implacavelmente do partido, agora adquiriam sua apólice de seguro em troca de algumas observações hostis a respeito de Trotsky. A partir de fins de 1923 começou-se a realizar esse mesmo trabalho em todos os partidos da Comintern.
Alguns dirigentes foram destronados e outros ocuparam seus postos unicamente em virtude de sua atitude anti-Trotsky. Realizou-se um processo de seleção árduo e artificial, não se elegia os melhores, mas os mais acomodados. A tática geral consistia em substituir pessoas independentes e talentosas por medíocres que deviam a sua posição exclusivamente ao aparato. E a máxima expressão dessa mediocridade de aparato chegou a ser o próprio Stalin. Até fins de 1923, as 3/4 partes do aparato já estavam escolhidas e alienadas, prontas para levar a luta à base do partido. Tinham-se preparado armas de todo tipo e só se aguardava o sinal para atacar. Então deu-se o sinal. As duas primeiras campanhas de discussão contra mim, no outono de 1923 e no de 1924, coincidiram com épocas em que eu me encontrava enfermo, o que me impedia de falar ante as reuniões partidárias. Sob a furibunda pressão do Comitê Central, as bases começaram a ser atacadas de todos os ângulos de uma vez. As minhas velhas diferenças com Lenin, anteriores não só à Revolução mas também à Guerra Mundial, e desaparecidas havia muito tempo no nosso trabalho conjunto, sacavam-se às súbitas à luz do dia, distorcidas, exageradas, e as apresentava ante as bases partidárias novas como se tratasse das questões mais prementes. As bases ficaram desconcertadas, em mau estado, intimidadas. Ao mesmo tempo, começou-se a empregar num degrau mais baixo o método de seleção de pessoal. Agora já não se podia ocupar um posto de administrador de fábrica, secretário de um comitê de oficina, presidente de comitê executivo de um condado, portador de livros ou secretário de actas se não se possuíam credenciais de antitrotskismo. Evitei esta luta enquanto me foi possível, já que não era mais que uma conspiração sem princípios dirigida contra minha pessoa, ao menos nas suas primeiras etapas. Para mim estava claro que essa luta, apenas se estalasse, adquiriria inexoravelmente um caráter muito grave e, nas condições criadas pela ditadura revolucionária, poderia ter consequências perigosas. Não corresponde discutir aqui se foi acertado tratar de manter um terreno comum sobre o qual pudesse trabalhar conjuntamente, ao preço de enormes concessões pessoais, ou se eu deveria ter assumido a ofensiva desde o princípio, apesar de carecer de motivos políticos suficientes como para realizar semelhante ação. O certo é que escolhi aquele caminho e, apesar de tudo, não me arrependo. Há triunfos que conduzem a becos sem saída, e há derrotas que abrem novos caminhos. Inclusive depois de que as profundas diferenças políticas saíram à luz, deslocando a intriga pessoal a um segundo plano, tratei de manter a pugna dentro dos marcos de uma discussão principista e de evitar ou impedir que se forçasse uma decisão, para permitir assim que as opiniões e prognósticos em conflito pudessem corroborar-se à luz dos factos e das experiências. Em compensação, Zinoviev, Kamena e Stalin, o que ao princípio se ocultava atrás dos dois primeiros, trataram com todas as suas forças de forçar uma decisão. Não tinham o menor desejo de que o partido tivesse tempo de meditar sobre as diferenças e corroborá-las à luz da experiência. Quando Zinoviev e Kamena romperam com Stalin, este automaticamente dirigiu contra eles a mesma campanha de calúnias antitrotskistas, com toda a sua abrumadora força de inércia, que os três tinham desenvolvido juntos durante um lapso de 3 anos. Esta não é uma explicação histórica da vitória de Stalin, mas um mero esboço de como se conseguiu essa vitória. Tampouco se trata de um protesto contra a intriga. Uma linha política que procura as causas da sua derrota nas intrigas do seu adversário é uma linha cega e patética. A intriga é um aspecto técnico específico da realização de uma tarefa, só pode desempenhar um papel subordinado. O que resolve os enormes problemas da sociedade é a ação das grandes forças sociais, não as manobras mesquinhas. O triunfo de Stalin, com toda a sua instabilidade e incerteza, é a expressão de mudanças importantes que se têm produzido nas relações entre as classes na sociedade revolucionária. É o triunfo ou semitriunfo de determinadas camadas ou grupos sobre outros. É o reflexo das mudanças produzidas na situação internacional no transcurso dos últimos anos. Mas estes problemas são de tal envergadura que requerem uma análise especial. A esta altura só se pode dizer uma coisa. A imprensa mundial, hostil ao bolchevismo, apesar de todos os erros e confusões que contém sua avaliação das distintas etapas e acontecimentos da luta interna na URSS,
Conseguiu em geral chegar ao miolo social dessa luta. A vitória de Stalin é a vitória das tendências mais moderadas, conservadoras, burocráticas, partidárias da propriedade privada e estreitamente nacionalistas, sobre as tendências que apoiam a Revolução Proletária Internacional e as tradições do Partido Bolchevique. Nesse sentido, não tenho a menor queixa a respeito dos louvores do realismo stalinista que aparecem com tanta frequência na imprensa burguesa. Até que ponto será sólido e duradouro esse triunfo, e qual será o rumo futuro dos acontecimentos, é farinha de um outro saco.